Em 1983, Xuxa estreou como apresentadora da TV no programa Clube da Criança, na também estreante Rede Manchete. Em 1986, ela migrou para a Rede Globo, onde estreou o programa de maior sucesso de sua carreira e que a consolidou como a rainha dos baixinhos, o Show da Xuxa. Devido ao sucesso do Show da Xuxa, que foi vendido para vários países, ela passou a gravar a versão em espanhol na Argentina, que era distribuído para todos os países de língua hispânica e para os Estados Unidos. Recebeu convites para apresentar o programa em outros países, como México, Espanha e Estados Unidos. Ela aceitou a proposta de fazer um semanal na Europa e também arriscou ir para a terra do Tio Sam. Em 1992, ela gravou simultaneamente a última temporada do Show da Xuxa no Brasil, o El Show de Xuxa na Argentina e o Xuxa Park na Espanha. Em 1993, ela gravou a última temporada do El Show de Xuxa na Argentina e estreou um programa semanal para toda a família que levava o seu nome no Brasil e outro diário infantil que levava também só o seu nome nos Estados Unidos. Mas a sobrecarga de trabalho e estresse quase lhe fez perder a saúde, o que a fez repensar sua carreira internacional e diminuir o ritmo de gravações. Resultado, acabou o semanal brasileiro, o diário argentino e o infantil estadunidense só continuou porque os episódios gravados foram reeditados até o fim do seu contrato. Em 1994, ela retornou às suas origens. Você vai ver agora tudo sobre o Xuxa Park. Ou quase tudo. Olá, bem-vindos à LTV, eu sou o Léo Cordeiro e o vídeo de hoje é em comemoração ao segundo programa mais exitoso da Xuxa, o Xuxa Park. O ano era 1994 e ficou marcado pela volta e dedicação exclusiva de Xuxa ao seu público brasileiro e por outros dois grandes acontecimentos no país logo em seguida. A moeda real, que entrou em vigor no dia 1º de julho e foi um adeus à inflação que assombrava as nossas vidas desde há muito tempo. E no mesmo mês, no dia 17, a seleção de futebol do Brasil, que conquistou o seu 4º título. Xuxa usou elementos de todos os programas que tinha apresentado até então. O Xuxa Park juntou pedaços de tudo que eu já fiz e gostei de fazer. É o meu novo programa, o nosso programa. E uma forte característica do Xuxa Park foram as alterações que o programa sofreu ao longo dos anos, desde o cenário, passando pelos quadros, assistentes de palco, vinhetas e formato. Na verdade, Xuxa experimentou muita coisa. Ela tentava manter o seu posto de rainha dos baixinhos e, ao mesmo tempo, usar uma linguagem para o seu público que estava crescendo. Vamos lembrar, então, ano por ano. A estreia aconteceu no dia 4 de junho de 1994. A vinheta de abertura eram cristais que refletiam o rosto de Xuxa, o que lembrava muito alguns elementos do filme Super Xuxa contra Baixo Astral, de 1988. A música era um trecho instrumental da canção É de Chocolate, cuja versão original tinha sido gravada para o álbum Clube da Criança, da época que ela trabalhava na Rede Manchete. Sandy e Júnior abriram o programa com a canção O X da Questão. Quem canta, pula, brinca e bate palma. Quem fez um X em nosso coração, o alfabeto inteiro em nossa alma. Quem é o X da Questão? E em seguida, Xuxa saiu de um globo de cristal ao som da versão instrumental de Doce Mel, que tocava quando ela encerrava o show da Xuxa. O cenário das laterais recriava um parque de diversões e ao fundo havia muitos cristais que mudavam de cor de acordo com a luz do estúdio e eram determinados em determinados quadros do programa. Esse fundo ficava oculto por um tapume, uma parede com o nome do quadro em questão, como Malhação, Malhachão e Xuxa Hits. Ela contava com a ajuda das Paquitas, que usavam uma roupa bem diferente das que tinham no show da Xuxa, e também do ator Armando Moraes, que tinha também trabalhado no show da Xuxa como o Praga. No parque, ele era um duende. E tinha também um gênio, Eugênio, interpretado por Paolo Pacelli, e as irmãs Metralhas, que também eram do show. Xuxa ainda tinha o auxílio do grupo You Can Dance, formado por Fly, Cadu, Cal e Tom no Xuxa Hits, que era o quadro musical do programa, e do Balé das Abelhinhas, umas meninas com uniforme preto e dourado que dançavam na abertura e no encerramento do programa. As Paquitas também dançavam.
Elas participavam logo na abertura do quadro, ou melhor, da canção, do Grito de Guerra, que não chegava a ser uma música, era uma coisa bem curta. E como quadro ainda do programa tinha a agendinha, onde eram dadas dicas de passeio e culturas para as crianças, e a Gracinha Curiosa, que era uma personagem interpretada pela Xuxa, que respondia cartinhas das crianças. Desistir, verbo relativo, fazer renúncia, abster-se, não prosseguir no intento. Ou seja, Nico, nunca a Gracinha Curiosa fez isso na sua vida, desistir nunca, jamais. As brincadeiras eram disputadas por times mistos com cores diferentes, tal como era no Xuxa Park na Espanha e no programa Xuxa dos Estados Unidos. E ela esperou acabar a Copa do Mundo para lançar o álbum Sexto Sentido, que foi o seu primeiro álbum com nome, porque na época do show da Xuxa todos eram com número. E este vendeu cerca de 1 milhão de cópias. Ela lançou também um novo álbum em espanhol, intitulado El Pequeño Mundo, com uma capa muito parecida com este que foi lançado no Brasil, onde tinha metade das canções, que eram versão desse disco, O Sexto Sentido, e outra metade eram músicas inéditas, mas algumas são já conhecidas aqui do nosso repertório brasileiro. Em 1995, a abertura do programa se manteve a mesma que do ano passado, mas aconteceram algumas mudanças no programa. O cenário sofreu poucas alterações. O desenho do chão foi trocado por um sol, e o globo de cristal, por onde a Xuxa chegava, foi trocado por uma pirâmide, que girava até a porta, já aberta, ficar de frente para o palco, para a apresentadora sair. O personagem Eugênio já não estava mais no programa. E no primeiro episódio, as Paquitas, cujo grupo tinha sido formado no show da Xuxa, que no momento era composto por Ana Paula Almeida, Kátia Paganotti, Flávia Fernandes, Priscila Couto, Bianca Rinaldi, Roberto Cipriani, Juliana Baroni, foram trocadas pelas Paquitas Nova Geração, ou New Generation. Xuxa apresentou ao público as 7 meninas escolhidas entre 2.000 candidatas, a Andresa Cruz, Bárbara Borges, Karen Lima, Diane Dantas, Gisele Delaia, Graziela Schmidt e Vanessa Mello. E foi uma mudança bastante radical, porque apesar de as meninas não terem usado a fardinha de soldadinhas no primeiro ano do programa, a nova formação agora tinha um uniforme mais característico de uma Paquita daquela época do show. No entanto, com algumas diferenças. O primeiro uniforme era todo preto e elas não tinham chapéu. Eu acho que foi a Andresa que disse uma vez que quando elas receberam a fardinha, elas ficaram bastante decepcionadas, tristes, porque não tinha chapéu. Mas elas entenderam que a Marlene queria inovar, que queria que elas usassem mais o cabelão, que, aliás, elas mantiveram a cor do cabelo original. Era legal ver as Paquitas morenas com cabelão escuro. No mesmo ano, elas lançaram o primeiro álbum, vendendo mais de 200.000 cópias. E cantavam e dançavam com Xuxa a música Sábado. Ao longo dos anos, elas tiveram vários outros uniformes, com combinações de cores, desenhos bem distintos da geração anterior, muito bonitos por sinal, inclusive com chapéu, que fizeram com que elas tivessem uma identidade própria. Elas foram realmente uma nova geração, um grupo distinto do anterior. A disputa entre meninos e meninas, característica do show da Xuxa, voltou ao programa neste ano e o Xuxa Park Hits se transformou em Xuxa Hits, um programa à parte dentro do Xuxa Park. Foi quando a Xuxa passou a se fantasiar para apresentar o quadro, e este quadro encerrava o programa. Neste ano, ela lançou o álbum Luz no Meu Caminho, que teve a música Xuxa Hits, tema do quadro musical do programa, e vendeu cerca de 800.000 cópias. Em 1996, a vinheta ainda era a mesma dos anos anteriores, mas com o instrumental da música Hey DJ, do álbum Sexto Sentido. E o cenário sofreu novas alterações. Os brinquedos das laterais foram pintados de azul e o chão passou a ter figuras geométricas coloridas. Além das fontes de água junto aos cristais do fundo do cenário, havia também agora jatos de fogo. E a pirâmide ganhou uma porta que se abria em 2 partes. As Paquitas ganharam um novo uniforme mais colorido, um dos mais bonitos que elas tiveram. Acabou o quadro Malhação, mas começou a Academia de Ginástica da Xuxa, que, diferente do ano anterior, esse quadro recebia professores para ensinar as coreografias. E Andréia Faria, a Sorvetão, passou a atuar no programa com a Xuxa num quadro de comédia chamado Abobrinhas. Outro quadro novo, bem divertido, foi o Superação, uma gincana cheia de obstáculos, e o Xuxa Hits ganhou um horário próprio no mês de dezembro, ou seja, virou um programa à parte. Em junho daquele ano foi exibido o Xuxa Park Especial dos 10 anos de Xuxa na Globo. Desde então, a vinheta de abertura comemorativa com a versão apoteótica de Doce Mel permaneceu no ar até o final do ano.
E Xuxa resgatou outros elementos do show da Xuxa, né? Como o café da manhã, que agora é trazido pelo Contra-Regra Samuca, e o Recado do Coração. E neste ano ela lançou 2 discos em português, Eu Tô de Bem com a Vida, vendendo mais de 600 mil cópias, e Xuxa 10 anos, vendendo mais de 500 mil cópias. Além de um álbum inédito em espanhol, o Xuxa Dance, que teve mais de 300 mil cópias na primeira tiragem. Em 1997, o programa passou por uma reforma total. A nova abertura tinha como fundo a canção Rir é o Melhor Remédio, do álbum Sexto Sentido. E a nave espacial foi ressuscitada, ou melhor, uma outra versão da nave. Como se a antiga nave agora fosse a nave-mãe e não chegava mais até a Terra. De dentro dela saía outra menor para exploração, que levava a Xuxa até o parque. O cenário ficou totalmente infantil, bem colorido, e acabaram todos os antigos quadros para dar lugar aos novos. O programa ficou mais a cara do show da Xuxa, pois não tinha mais a troca de cenários para este ou para aquele quadro, e nem a interrupção do Xuxa Hits, que aliás já tinha ganhado um horário próprio à tarde e que neste ano virou o Planeta Xuxa. O assistente de palco Armando Moraes, que antes era um duende, passou a usar uma fantasia de abelha e se chamava Zig. E as paquitas ganharam uma fardinha vermelha, com short e bota branca, muito similar ao das paquitas da época do show, e pela primeira vez com chapéu. Elas lançaram também o segundo álbum, que teve o grupo dividido nas fotos de capa e contracapa, e teve a primeira tiragem com mais de 65 mil cópias. Em outubro, o programa ganhou um cenário quase novo. Foi trocado os desenhos do chão e alguns outros detalhes, como brinquedos, e teve brinquedos novos também no cenário. Neste ano, a Xuxa lançou 2 álbuns, o Arraiada Xuxa, que vendeu mais de 250 mil cópias, e Boas Notícias, que vendeu mais de 400 mil cópias, onde tinha as músicas Planeta Xuxa e Libera Geral, que tocavam sempre no programa à tarde. Se você perceber, nessa época do Xuxa Park, os discos da Xuxa começaram a cair gradativamente o número de vendas. Em 1998, mudou a abertura e o logotipo do programa, que tinha como fundo o instrumental da canção Boas Notícias. A nave se manteve a mesma, apesar de algumas alterações no cenário. O programa ficou mais didático, mas também aproveitou alguns quadros famosos do Planeta Xuxa para fazer a versão infantil, como o Transformirim, que fazia maquiagem e cabelo nas crianças, e o Intimirim, que era uma conversa mais descontraída. Este foi o último ano de Armando Moraes no programa. Ele se afastou por problemas de saúde. E foi o ano em que Xuxa engravidou. Em julho, ela entrou de licença de maternidade, mas gravou de sua casa, em um estúdio improvisado, o especial Xuxa 12 anos com você, que reprisava alguns dos melhores momentos de sua carreira ao lado de Andréa Faria, que inicialmente seria a substituta dela no programa Xuxa Park. Quando ela voltou, o programa tinha algumas novidades, o cenário passou por uma pequena modificação e no chão teve o desenho da foto da capa do disco Só Faltava Você, que recebeu esse nome em homenagem a Sasha, e o disco teve uma vendagem inicial de 250 mil cópias. E as paquitas receberam um uniforme rosa, com botas e chapéu preto, muito bonito. Outro detalhe é que Diane Dantas havia deixado o grupo. Dizem que as paquitas estavam se preparando para gravar o 3º álbum, mas com a saída de Diane, deu-se início ao processo de mais uma troca de paquitas. Em 1999, o cenário continuou praticamente o mesmo do ano passado, e as novidades foram surgindo gradativamente durante o ano. Bárbara Borges deixou o grupo também para se dedicar à carreira de atriz, e a Xuxa cortou o cabelo. As paquitas da geração 2000 começaram também a dar as caras no parque. Em outubro aconteceu a grande revolução. As paquitas New Generation tiveram uma pré-despedida no último dia de gravação do programa no Teatro Fênix. A produção foi remanejada para os estúdios Globo no Projac e o Teatro Fênix foi desativado. Na semana seguinte, já em novo estúdio, a vinheta do programa passou a ser um desenho animado com um fundo instrumental da canção Profecias, que durou até o final do programa. A nave ganhou um novo formato. Ao invés de baixar a nave-mãe, ela passou a subir dentro de uma espécie de cúpula e o programa passou a ter uma cara ainda mais infantil. Surgiram outros assistentes de palco, como a Xuxinha e o Guto, que eram bonecos, uma trupe de palhaços, além das Soldadinhas, que era um grupo de meninas que foram montadas a partir do concurso das paquitas, ou seja, meninas que não chegaram na final, mas que foram convidadas para montar esse grupo.
A Marcela, a Mariana, a Luana, a Verônica, a Raquel, ou Rachel, a Ive e a Flávia. E houve a troca oficial das Paquitas. As 5 integrantes restantes da New Generation, Andresa, Karen, Bárbara, Gisele e Graziella, passaram o chapéu para a geração 2000, composta por Letícia, Thalita, Gabriela, Monique, Lana, Stefani, Joana e Daiane. Ficaremos aqui no lugar de vocês e outras nesse lugar vão estar. As meninas do grupo New Generation continuaram no Planeta Xuxa até meados de 2000. E neste ano, Xuxa marcou a sua volta aos cinemas com o filme Xuxa Requebra e lançou o álbum Xuxa 2000, que teve mais de 200 mil cópias na primeira tiragem, além de lançar o álbum inédito em espanhol El Mundo es de los Dos, que vendeu mais de 150 mil cópias na primeira tiragem, ou seja, o Xuxa 2000 foi o que teve o menor número de vendas desde o Sexto Sentido, né, nesse período do Xuxa Park. Mas em 2000, o Xuxa Park tinha uma cara totalmente diferente de quando estreou em 94, apesar de o Uniforme das Paquitas lembrar bastante o show da Xuxa, o programa tinha uma identidade própria. Este foi, aliás, o último ano do programa. A descida da nave acontecia ao som da canção Aquários, que era com uma belíssima performance da trupe, toda do programa, e a música era uma versão do espetáculo Hair. E neste ano, então, a Xuxa lançou o filme Popstar e inovou também em seus álbuns musicais, ao lançar a contragosto de Marlene do Som Livre, o projeto Só para Baixinhos. Ela revelou que pagou do próprio bolso a produção do vídeo e CD e teve mais de 1.200.000 cópias na primeira tiragem. Em 2001, o programa teria uma nova temporada, mas foi cancelado devido ao incêndio que destruiu o cenário durante o final da gravação do episódio que iria ao ar no sábado de carnaval. A produção já tinha gravado alguns episódios que não chegaram a ser apresentados. O grupo das Paquitas durou pouco mais de um ano ainda depois disso, acabou em meados de 2002. Depois do fim do Xuxa Park, elas passaram a atuar no Planeta Xuxa. E o grupo se desfez com o rompimento da relação de Xuxa com a Marlene e do fim do Planeta Xuxa. Bem, a história é essa e eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, ative o sininho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe também aqui o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.